Às vezes, você não precisa se expressar e nem defender o seu ponto de vista, muito menos se expor para manter os seus valores. Em inúmeros casos, basta tomar as atitudes corretas, focar em si mesmo e deixar que os seus resultados e virtudes falem por ti, te representando e gerando admiração. Por isso, quero aprender agora alguns métodos e hábitos que trarão a você mais respeito das pessoas e um poder silencioso que evita a reação e foca na ação. Então vamos ao que interessa. Reagir te expõe. Uma resposta errada e pode demonstrar aos outros uma brecha psicológica. Uma reação exagerada e talvez revele para as pessoas o seu real interesse, ou a forma como está cansado, enfraquecido, iludido. Cada reação expõe um fato sobre você, um detalhe pessoal, uma circunstância que aqueles que manipulam ou te observam podem aproveitar sem que você perceba. Pois se você não sabe que eles sabem, logo terão vantagens sobre você. E não estou dizendo que toda a situação da sua vida será como um filme de espionagem onde haverão inúmeros jogos psicológicos para superar. Não é assim também. Mas se a sua vida já está difícil, precisa mesmo correr o risco de dificultar ainda mais por conta de um descuido emocional seu? Para que reagir expondo a sua insatisfação, ou revelando seu interesse à toa, ou falando mais do que deveria para tentar provar um ponto? Entende? Se te falarem algum absurdo, você não precisa retrucar outro absurdo de volta. Se as pessoas ao seu redor estiverem na euforia, em vez de cair na mesma tentação, controle-se e mantenha sua calma. E caso a pessoa te pergunte algo invasivo, onde claramente ela quer alguma informação, não se expresse, nem demonstre irritação ou incômodo. Apenas negue, mude de assunto ou olhe para ela sem dizer nada e sem expressar nada. Porque em inúmeros casos, o seu silêncio e a sua falta de reação já dirá tudo o que precisava dizer, sem contar o cuidado que estabelece nessa postura fria, já que quanto mais informações guardar para si, e quanto mais proteger a sua privacidade, acredite, mais fácil será o seu rumo. Porque quando as pessoas possuem poucas informações sobre você, terão menos possibilidades de criar obstáculos em sua vida. Lembre-se, como eu já disse, não é que você estará em um filme de espionagem, mas existe sim uma guerra de informações e interesses em nossos âmbitos sociais, principalmente quando se trata de questões profissionais. Então vê se cuida do seu comportamento. Analise bem as brechas que anda tendo, as fraquezas que talvez te atrapalhem e corrija para que não reaja da forma errada e nem entregue informação de graça para aqueles que claramente não desejam o seu bem. Controle a sua euforia ou desespero. Imagine que você ficou meses na tentativa de conseguir um objetivo. Tentou de inúmeras formas alcançar essa meta, realizar essa vontade, conseguir esse recurso. E depois de meses de trabalho árduo e mentalidade blindada, garantiu o que tanto precisava. Você finalmente deu mais um passo em seu plano. A maioria, boa parte das pessoas em uma situação como essa, comemorariam e abaixariam a guarda. Convidariam as pessoas para uma festa, beberiam, se divertiriam, iriam se alegrar pelo que conseguiram e criariam toda uma ilusão de que as pessoas ao redor estariam admirando e comemorando junto. Entretanto, uma vitória não ganha uma guerra. Um objetivo apenas não garante o propósito. E se você, em uma situação onde nada está garantido, se expôs desse jeito, por conta da sua euforia, pode não acontecer nada,
mas pode ser que perca até mesmo aquilo que acabou de ganhar, porque a vida é isso. Você tem que prezar pela sua paz e segurança, principalmente em um mundo onde as pessoas não só invejam a riqueza do outro, como também a felicidade do próximo. Ser feliz e expor esse sentimento é de um risco e tanto em uma sociedade onde a mediocridade e a melancolia dominam. Lembre-se, pessoas compram caixas de remédio para terem a possibilidade de serem felizes. Então guarde bem a sua felicidade natural. Controle a euforia. Até porque nem a sua conquista está garantida. Existe toda uma base que deve construir ainda para de fato estabelecer progresso em seu rumo. E claro, você tem todo o direito de comemorar por conta de um objetivo alcançado, depois de tanto esforço. Mas precisa mesmo contar para todo mundo e expor essa alegria. Seja comunicativo, mas não fale demais. Quando você fala pouco e até de propósito, deixa algumas informações ocultas, você atiça a curiosidade e até um certo medo nas pessoas. Afinal, quanto menos informações obterem sobre você, mais imprevisível você será, desde que saiba interessar e também mostrar potencial. Não só isso, mas quando você é comunicativo e expõe de forma clara e racional as suas ideias, as pessoas obviamente perceberão que você sabe do que está falando, que é de fato alguém que domina o que diz saber. No entanto, ao transmitir de forma mínima, precisa e necessária a sua mensagem, sem ir além e deixando partes interessantes para depois, você cria uma atenção, um interesse, uma curiosidade, porque as pessoas tentarão preencher essas lacunas do seu discurso. E é aí que você se torna imprevisível. Percebe? Elas não saberão com certeza o seu próximo passo e não terão muita ideia do seu real interesse e objetivo. Sem contar que lembra quando falei sobre você demonstrar que sabe, revelando inteligência? Pois bem, com o interesse das pessoas ao seu redor, porém você falando pouco, as suas palavras terão um peso maior. E o que é escasso e de qualidade impressiona e cria ainda mais interesse. E conforme você fala pouco no momento em que resolver falar algo, naturalmente aqueles que estão ao seu redor prestarão mais atenção, já que sabem o valor da sua palavra. Enfim, é tudo uma questão de eficácia, inteligência e psicologia em saber como atiçar a curiosidade e a atenção das pessoas, falando exatamente o que deveria, sem enrolar, sem falar demais e sem reagir muito. Aliás, não preciso nem dizer que essa atitude também te protege, pois com pouca informação sua circulando, você terá domínio em relação ao que sabem sobre você. Constância. Aquele que não interrompe o seu progresso e respeita o seu próprio ritmo, naturalmente será respeitado diante dos compromissos que cumprir e os resultados que demonstrar. Um melhor do que o outro, devido à disciplina que possui. Não tem segredo. Principalmente em um mundo onde a maioria não faz nem o básico. Aquele que mantém a constância e não se intimida quando está sob pressão, será certamente valorizado e requisitado por muitos. Não só isso, mas estimado pelas pessoas que acompanharão seu progresso, impressionadas com resultados cada vez melhores. Inclusive, é uma mentalidade de atleta, só que em vez de querer se superar em um só esporte, por que não ter a vontade e o propósito de se superar em todas as áreas da vida? E o segredo é, em vez de querer ser melhor que muitos, seja o melhor para si mesmo. Porque quando você se concentra na autossuperação, naturalmente também conquistará o que a maioria não consegue, dominando uma área. Enfim,
Não adianta querer respeito se o seu corpo é flácido, sua mente é preguiçosa e os seus resultados são mais do mesmo. Ou você adquire uma postura e resultados únicos, ou continuará no mesmo de sempre, acumulando apenas melancolia e frustração. Calma em seus pensamentos. Se você manter a calma em seu raciocínio, não tem como dar errado. Pode até ser que não consiga aproveitar a oportunidade que queria, ou que não resolva o problema do jeito que imaginava, mas mantendo a calma e controlando seus pensamentos excessivos, você certamente pescará alguma boa ideia que te levará para uma direção onde irá, no mínimo, aliviar a sua situação. Pois a mente possui inúmeras respostas e possibilidades, basta enxergá-las e testar. E só conseguirá fluir dessa maneira, juntamente com seu raciocínio, se não der ouvidos para o estresse e nem para sentimentos. Colocando na balança de forma racional os prós e contras de uma ideia ou situação. Não interessa se a sua raiva diz uma coisa, se o estresse não para de pensar em uma circunstância, ou se o amor tenta te convencer de algo. Quando a situação aperta, quando estiver sob pressão, coloque a calma do seu lado. Analise em silêncio e use 100% a razão. Limpe a mente e pense como um sábio, não como uma criança birrenta ou emocionada. Porque mesmo que as pessoas ao seu redor percam o controle, você não deve entrar nesse efeito manada e nem se deixar influenciar pelo ambiente emotivo. A resposta está em sua mente sempre. Mas como já disse, só conseguirá escutar essa voz da sua consciência, a voz que de fato te ajuda, quando permanecer tranquilo, independente do que aconteça. Ou seja, não grite só porque gritaram contigo. Não se estresse porque as coisas não deram certo ainda. E nem fique frustrado com alguma circunstância envolvendo sentimentos. Só permaneça com a razão. Confie no seu instinto e, no mínimo, sairá da situação sem prejuízos graves. Influencie a partir do silêncio. Você não precisa explicar para uma pessoa como as coisas funcionam, ou mostrar para os outros o seu potencial. Às vezes, os seus valores, competência e mentalidade podem muito bem serem descritos a partir das suas ações e resultados, sem a necessidade de expressar uma única palavra. Já que o silêncio diz muito, porém basta paciência e competência necessárias para garantir esse efeito nos outros. Afinal, as pessoas não te respeitarão se você só ficar no seu canto em silêncio. Mas se a cada semana que passar, repararem em uma progressão, visualizando que você melhora toda hora e supera os seus próprios resultados, passarão a se interessarem e até começarão a te fazer perguntas. O mesmo com a sua conduta. Se você demonstra bons modos para as pessoas que te tratam bem, mas ignora e não reage a quem te trata mal, você ensinará como te tratar da maneira correta e isso criará uma influência ao seu redor. Porque às vezes é tudo uma questão de, no silêncio, mantendo um comportamento diferenciado e maduro, definir uma resposta, um efeito para aqueles que estarão presentes em seu cotidiano. Sem explicar nada, sem falar muito, só demonstrando com ações. Nada de discussão à toa. Você já notou que hoje as pessoas têm uma opinião sobre tudo? É como se soubessem de qualquer coisa e adoram falar sobre, tentando camuflar as suas ignorâncias com palavras rebuscadas ou com um monte de argumento inútil. E no meio dessas discussões apresentam uma incansável busca por razão. Querem competir para verem quem está certo, quando na verdade nenhum está. É um teatrinho, uma infantilidade, e é por isso que, quando as pessoas teimarem contigo, tentarem argumentar contra ou discutirem seja lá o que for, pense bem se realmente vale a pena falar
ou se apenas deve ignorar, deixando a pessoa acreditar que estava na razão. Afinal, o que muda para ti? O que importa para você são resultados concretos, não falação inútil e cheia de imbecilidade. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.